ADICA, Assembleia de Deus Central em Araguari, apresenta Congresso do seu 11º aniversário. Tema: Não temas, ser fiel até a morte. Abertura dia 20 com Pastor Marco Feliciano. Dia 21, Pastor Marco Mendonça. Dia 22, Pastor Sebastião Leonel. Dia 23, Pastor Jonas de Oliveira. Dia 24, Pastor Elson de Assis. Deus usa você aqui, trabalha na sua casa lá. Eu quero subir. Se você quer, cante O mais alto e eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Hago tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em adoro. Adoro. Você é adorador.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está muito feliz com Jesus hoje? Eu também estou. Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Isso. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui, ok? Glória a Deus. É uma alegria poder estar aqui em Araguari de volta, revendo essa figura simpática que é o pastor Jonas. Encontrei ele fora desse país, né? E ele me pegou pelo pé lá, disse, tu vai lá em Araguari? Eu falei, só se o senhor me convidar. E como eu disse sim, na hora ele arrumou um cinegrafista. Eu falei, eu já vi um mineiro rápido, mas igual esse, né? Deus abençoe o senhor. Eu peço perdão à igreja pelo horário que eu cheguei. É hora de estar acabando, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu cheguei hoje da Europa, estávamos ontem em Roma, e cheguei arrebentado para ajudar. Pegamos uma tempestade de neve na saída daquele lugar, o voo atrasou demais. Eu cheguei em casa, só dei um beijo nas 3 pequenas, na minha esposa, e corri para cá. Viemos a 160, 180, e o anjo do Senhor foi fiel. Você se importa se eu pregar um pouquinho até mais tarde hoje? Então olhe para o seu irmão e diga, hoje nós vamos começar uma vigília aqui nesse lugar. Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, por gentileza, abram ela comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 47. Hoje não tem nenhum tecladista para me ajudar aí? A moça fugiu, eu pedi para ela, ela fez assim, tirou o negocinho do ouvido. Vai encarar? Eu falei ali para os meninos, ó. E olha que ela vai, tem coragem? Me disseram que o tecladista que tocou para mim outra vez foi embora. Eu falei, será que ele desviou? Aí me disseram que ele voltou para a cidade dele de origem. Você consegue fazer um fundo musical ali? Então tá bom, eu vou esperar. Toda mulher delicada. Quando a mulher põe a mão na bolsa, é só Jesus para ter piedade. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos pés. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar. Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou trazer a outra margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. E então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Quem pode dizer um amém, diga. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita que está do seu lado. Atravesse o corredor, a faixa de Gaza, e você que está assistindo aí pelo telão, qual câmera que me joga pelo telão? Aquela ali. Pegue na mão da pessoa que está mais bonita aí do seu lado também. Aperta a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E entendemos que daqui a alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar sobre Araguari. Daqui a alguns momentos, esses homens e mulheres que pacientemente ficaram aqui nesse ambiente, Senhor, eles encontrarão com a sua Shekinah divina, e vão voltar para casa não mais rastejando, mas voando nas asas da sua revelação, meu Pai. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja, ó Deus, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado,
Eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que vai descer aqui, Pai. O segundo pedido é um pedido de atrevimento. Envia do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que esses anjos desçam trazendo nas mãos brasas de fogo tiradas do seu altar. Que comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nesta noite, Senhor, e mostra a sua glória nesse lugar. Fala conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus um lindo glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, obreiros que estão aqui na minha retaguarda, Deus colocou em meu coração uma palavra para essa noite. Talvez não seja a palavra que você queria tanto ouvir, mas com certeza é a palavra que você carece e necessita tanto ouvi-la. Não é apenas o começo da festa. Tudo que você ver hoje, se prepare para multiplicar por 10 a partir de amanhã. E para o último dia da festa, se prepare. Fica sempre o melhor vinho, né, pastor? Eu hoje vou apenas aqui te dar a receita. Amanhã alguém vai vir e vai misturar os ingredientes. No dia seguinte, todos vão comer desse bolo. E no final, se prepare, porque vai vir aí uma cerejinha em cima do bolo, que Deus vai abençoar muito a todos nós. Quantos estão preparados para fazer uma viagem comigo aqui? Olha para o seu irmão e diga, é só de ida. Se não quiser ir, dá tempo de ir para casa ainda. Dá tempo de assistir um pedacinho da novela O Caminho da Índia, não é? Se ficar comigo, eu te mostro outro caminho hoje à noite aqui. O caminho do santuário de Deus. Só aquele grito para movimentar o coração de toda a igreja. Aleluia. Uma alegria ver o Keniel. Quanto tempo, hein, Keniel? Essa mecha branca na cabeça. Estamos ficando velho, né, rapaz? Sangue de Jesus tem poder, né? Parar, senão fico sorumbático. Senhoras e senhores, o texto de hoje é um texto muito lindo, é um texto conhecido. E todo pregador pentecostal que se preza já deve ter tramitado por esse capítulo. O capítulo das águas do avivamento. O capítulo do quê? Das águas do... Cotovelo, irmão, diga, já caminhou por lá? Se não caminhou, se prepare, porque nós vamos para lá agora. Aperte o cinto aí, nós vamos decolar a partir desse momento. Quem cuida do som do teclado, eu preciso dele um pouquinho mais baixinho aqui no retorno. Onde é? É lá naquela mesa? Opa, aí ficou barulhando. Isso, um pouquinho mais baixinho. É ela que tem que abaixar? É você? Vai ganhar um beijo, hein, garoto? Você é casado? Casado? Com essa carinha você casou? Deus é fiel, Deus é fiel. Se eu e você casamos, qualquer um casa, meu filho. Você crê, irmão? Pronto. Deixa eu só ver o som do teclado. Está do jeitinho que eu quero. Um pouquinho mais baixinho o som do teclado. Isso. Só preciso de uma silhueta assim da música. Perfeito agora. O livro do profeta Ezequiel, Igreja de Cristo, é um daqueles livros que quando você lê, quando você entende e transporta aquela época para a sua, ou se transporta daqui para lá, ou traça um paralelo da vida daquele homem com a sua vida, é um livro para nunca mais a gente esquecer. É um livro carregado de emoção. É um livro que nos envolve com a sua história e com a sua unção e com o tamanho da revelação dele estipulado por Deus. Leio esse livro desde que era muito garoto. Me lembro que a primeira vez que passei a olhar por esse livro eu tinha os meus 14 anos. Passaram-se os tempos, os anos, e as palavras de Ezequiel ainda continuam vivas e permanecem aqui dentro do coração desse pregador. Quando eu leio Ezequiel, eu me transporto para um tempo onde Deus ainda escolhia homens e mulheres, e os escolhia com força, e os escolhia com uma maestria singela que só Ele poderia ter. Enquanto os homens daquela época se encantavam com a beleza física e a aparência, Deus ainda se importava com aquilo que o homem tinha do lado esquerdo do peito, mas por dentro. Deus ainda se importava com o calor do coração, com a emoção que envolvia a alma de tais seres humanos.
Quando eu vejo Ezequiel como profeta, eu entendo que esse não era o desejo do coração dele a princípio. Embora o desejo do coração dele, pastor Jonas, fosse muito lindo, fosse muito nobre, não era esse o desejo primário dele. Pelo que leio a Bíblia e entendo, o sonho de Ezequiel era ser um sacerdote. Pode repetir isso comigo? Qual era o sonho dele? Ser um? Se falar um pouquinho mais alto eu agradeço. Ser um? Se fizer biquinho para falar, ganha meu coração. Ser um? Olha para o seu irmão e para a sua irmã e diga, já pensou nisso? Em ser um sacerdote? Em ser uma sacerdotisa de Deus? Honra para poucos, não é para qualquer um, é só para aquele que o Eterno chama. Não adianta ter formatura, não adianta ter beleza, boa dicção, não basta ter uma boa oratória e até fluência nas palavras. Não adianta chegar diante de Deus com um currículo dizendo, eu estudei no Instituto Mackenzie, ou eu fiz o Instituto College de Moody lá em Chicago. Para Deus não importa. Não importa chegar diante de Deus e dizer assim, eu sou filho de uma grande família, porque o meu tataravô lançou a pedra primordial das Assembleias de Deus do Brasil, ao lado de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Para Deus isso não presta, porque não é por coisas que os homens compram. Aliás, quando eu leio a Bíblia me arrepio inteiro, porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos isso, foi Ele quem nos escolheu a nós. E quando Ele nos escolhe a nós, por favor, murche a barriga, estufe o peito, fique só um pouquinho alterado agora. Quando Ele escolhe a nós, quem é o homem para falar não? Quem é o homem para dizer assim, não presta, passou do tempo? Quem é o homem para dizer assim, já está estragado? Quem é o homem para dizer assim, piorou? Quem é o homem para tocar naquilo que Deus escolhe? Vou lhe dizer uma coisa, pode ser o maior profeta da época, pode ser o profeta mais ungido do tempo, ele pode ser um homem a quem todos os pastores se reportem a ele. Se Deus gritar com ele, levanta-te, desce a rua chamada direita, porque lá tem um homem que tu deves ungir. E quando o profeta vai pegando na maçaneta e abrindo a porta, e ele resolve perguntar, Senhor, qual é o nome do homem que eu vou ungir? E Deus grita, o nome dele é Saulo de Tarso. Pode ser um poeta influente, capaz de pegar o profeta a maçaneta e fechar a porta e até tentar dialogar com Deus, dizendo, Senhor, mas é aquele? E Deus vai gritar, é aquele. Mas não é esse que matou homens e mulheres, é esse que matou homens e mulheres. Não é esse que tem cartas contra a igreja de Jerusalém, é esse que tem cartas contra a igreja de Jerusalém. Não é esse que assistiu, assumiu e fez parte do assassinato de Estevão quando foi apedrejado, é esse assassino aí. E olha o profeta dizendo, Senhor, mas ele não presta. E olha Deus se levantando no trono, olhando para baixo, diz, não presta para você que é homem, mas para mim ele é um vaso escolhido e ponto final. Nesta minha caminhada com Deus, e olhe que eu já tenho estrada, prego o Evangelho de Cristo desde os 13 anos, e hoje com 36 anos, é claro que eu estou com cara de 60, mas 23 anos depois pregando o Evangelho, esses pés aqui estão inchados e calejados de caminharem pela terra. São mais de 60 países do mundo hoje, são mais de 1.600 cidades desse Brasil, onde esses pés pisaram aqui pessoalmente. É por isso que a voz desse baixinho ficou grossa desse jeito. E quando a gente engata uma quinta, ela fica um pouquinho mais grossa ainda. Talvez tenha sido por isso que o meu coração de pregador, depois de ter sentido tantas coisas, e esses olhos de um homem crítico, tendo visto tantas as coisas, eu tive que um dia parar, repensar na vida e entender que o homem pode até tentar. O homem pode até cavar uma cova, pode até dar um tiro fatal, pode até te jogar dentro da cova e colocar uma pedra sobre ela. Pode fazer 4 dias que você está morto lá dentro. Alguém pode até dizer, já cheira mal. Mas como foi ele que escolheu, ele tem o poder de trazer de volta a vida. No começo dessa festa eu quero falar com aqueles homens e mulheres que com certeza como eu, andam pensando muito na sua fé. E quando pensaram demais a sua fé, entenderam que vivemos dias negros na terra. Vivemos dias terríveis, onde um homem de paletó e gravata hoje pregando já não inspira mais respeito e confiança. Onde uma igreja com uma placa na nossa Assembleia de Deus parece já não dar mais respeito e base à sociedade. Vivemos num tempo de tanta dificuldade que as pessoas não acreditam mais na fé. Há alguns que estão entre nós, principalmente aqueles que já estão entre nós há anos. E quando eu digo anos, eu falo mais de 10, 15 anos de fé. Se você suporta 10, 15 anos dentro de uma igreja, deixa eu me falar uma coisa. Você deveria ganhar um troféu.
Porque hoje você não pode ser chamado de vítima, e sim de sobrevivente. E cá para nós, se você sobreviveu na igreja até hoje, podem mandar você para frente de guerra lá no Iraque. Ninguém mata você. Se você sobrevive no meio evangélico, sentado dentro de uma igreja, do lado dessas pessoas que dizem que te amam, mas que na verdade a maioria não te amam, te enganam. E quando você pensa que estão te dando um abraço de força, de amizade, querendo te dar um empurrão para frente, estão cravando as unhas nas suas costas como se fosse uma espécie de tamanduá. Quando você pensa que todo mundo é puro demais e só você é aquele cujos pés quase escorregaram e viram o inferno de perto, você começa a descobrir que tudo que lhe pregaram no princípio parece ser um conto de carochinhas. E parece que quanto mais o tempo passa, as coisas se deterioram. A fé parece se deteriorar. A nossa crença parece que já não é mais a mesma. Eu ando aqui de cima para baixo e vejo um confronto de duas gerações. Essa geração de cabelos brancos que estão aqui entre a gente, essas mulheres e esses homens que são heróis de Deus, que brigam por esta fé e lutam e labutam nessa milícia há anos, há 30, 40, 50 anos de fé. E vejo do outro lado esta juventude que cerceia essa igreja tão bela, bonita, e que tem à sua frente hoje um mundo com uma tecnologia aviltada e avançada demais. E de repente nós temos dentro da igreja dois clãs. Os clãs daqueles que olham para o passado e sentem saudade, e o clã daqueles que olham para o futuro e se perguntam como é que vai ser o futuro. Com o mais velho está a força, ou melhor, a experiência, e com o mais jovem está a força. Mas do que vale a experiência sem a força? Não dá para caminhar. E do que vale a força sem a experiência? Vai sofrer um acidente que vai levar à fatalidade. Nesta noite há um Deus no céu olhando para baixo, esperando que haja no mínimo uma comunhão, que haja no mínimo uma aceitação mútua, que haja no mínimo um respeito mútuo, que os jovens respeitem os cabelos brancos e a experiência dos mais velhos, mas que os mais velhos respeitem a nossa vivacidade, a nossa força. Que juntemos as nossas forças com a experiência, e aí sim não terá Satanás do inferno que pare diante de nós. E eu profetizo de antemão que se houver isso aqui em Araguari, coisa rara no mundo hoje, pastor Jonas, mas se houver aqui um consenso entre a geração que passa e a geração que chega, pode se levantar contra essa igreja 11 mil demônios. 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro, e ele não poderá atingir a ninguém aqui. Eu profetizo em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a fé que aqui está sendo representada. E se ainda tem algum crente daqueles, do reteté de Jesus, por gentileza, dê um grito bem alto para acordar a cidade inteira, para todo mundo saber que ainda existe crentes do fogo de Jeová aqui. Nesses últimos anos eu fui atingido por vários tiros. Dia desses, mandaram para mim uma fita que há muito tempo eu não via. Uma pregação de quando eu era mais garoto. E quem profetizava para mim era o saudoso pastor Luiz Antônio da Luz. Que Deus o tenha em bom lugar. Aquele que sofreu o acidente da TAM. Eu era um garoto postulante a pregador no púlpito dos Gideões em Santa Catarina. Quando ele me tomou pelas mãos e saiu andando comigo naquele púlpito. E olhou para os pregadores, e os pastores dizem: não adianta eu sentir ciúmes nem inveja desse garoto aqui. Porque Deus deu para ele o que não deu a nenhum de nós. E levará ele em lugar que nunca levou nenhum de nós. Todavia, os mísseis do inferno estarão todos apontados contra ele. Ele sofrerá ataques, sairá ferido, mas não sairá morto, e vencerá. Me lembro que quando eu vi essas palavras, agora há pouco tempo, eu chorei, e o meu coração se quebrantou muito. E eu entendi que Deus já havia escrito a minha história, como Ele escreveu a sua. Há um consenso entre nós de que as pessoas não podem mudar. E eu queria hoje, em nome de Jesus Cristo, falar aqui para essa geração que vem e para essa geração que vai, que o ser humano pode mudar quase tudo na vida, mas não tudo. Por exemplo, algumas pessoas que estão me vendo agora estão assustadas. Também puderam. A última vez que eu passei por aqui, eu parecia o Beto Barbosa, com aquele cabelo ruim, que só o sangue de Jesus. Hoje estão me vendo aqui com esse cabelo mais bonitinho, com essa cara de Antônio Bandeiras. Não estão dizendo assim: o que aconteceu com ele? Que mudança foi essa? Também puderam. A última vez que eu estive aqui, eu pesava 90 e tantos quilos. Agora eu estou com 70 e poucos. Morra de inveja, seu gordinho, que não aguenta parar de comer macarrão com Coca-Cola, não é verdade? Pois bem, podem falar que eu mudei a aparência, podem falar que eu mudei o cabelo, mas ninguém pode dizer que eu mudei a minha fé. Ninguém pode dizer que eu prego diferente. Quando eu prego, eu ainda arranco do seu coração aquela vontade de saltar no banco. Por quê? Porque existem coisas que não são negociáveis.
Existem coisas que Satanás pode tentar, mas não tira. Agora, triste é olhar para você, que da última vez que eu te vi aqui, até um pouquinho mais crente você estava. Pelo menos você tinha um sorriso nos lábios. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Olha o outro então com esse olho seco, segura aí. Esse olho parecendo olho de sapo que morre no dia de enchente. E essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Eu te desafio nesta noite a mostrar ao diabo que você pode ter evoluído aqui. Que você pode ter evoluído aqui. Que você pode ter evoluído aqui. Mas aqui dentro permanece aquele crente temente, cheio do Espírito Santo, que ainda chora quando a glória de Deus desce. E eu te desafio a levantar desse banco e dar um grito de glória, se é que você consegue fazer isso. Ainda tem gente que consegue. Pronto. Agora tome o seu assento, porque com esta palavra você me diz: prega, pregador. E agora eu vou pregar. Senhoras e senhores, quando eu olho para a vida do profeta Ezequiel no capítulo 47, eu tenho que chorar. Eu tenho que me jogar no chão e entender que por maior que seja a sua chamada, que por mais unção que tu tenhas, você não está isento de sofrer. Você não está isento de ser julgado. Você não está isento de ser desacreditado. Você não está isento de ser chamado de falso profeta. Você não está isento de passar pelo vale da sombra e da morte. Você não está isento de sofrer um ataque da sua família e ser traído. Não é porque você tem unção, porque você é um sacerdote, é um profeta, que a Shekinah vai ficar em cima de você para sempre. Tem dias que Deus parece nos deixar sozinhos, só para vermos que nós não somos aquilo que pensamos que somos. Só para as pessoas entenderem que não há entre nós nenhum super-homem, nenhuma mulher maravilha. Todos os que estão aqui estão debaixo da mesma graça e dependem do mesmo conselho e precisam da mesma mão potente sobre ele para não cair. Por isso nessa noite eu lhe peço em nome de Jesus Cristo: não deixe Satanás esfriar o seu coração. Não deixe Satanás soprar o vento norte. Salomão, escrevendo a sua carta a Sunamita, quando ele tecia aquele lindo livro da Bíblia que fala sobre poemas, ele dizia assim: vai embora tu, vento norte. Vento norte que traz o gafanhoto e a poeira do deserto, levanta e vai embora. Mas vem tu, vento sul, e sopra sobre o jardim de Deus o hálito da fragrância do Espírito. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que depois de ter caminhado tanto tempo na terra, você deve estar cansado de ter visto tantas coisas ruins, ouvido coisas ruins, e talvez por isso você já não acredita em mais nada. Hoje, em nome de Jesus, ouça a voz desse jovem pregador, volte a acreditar. Porque existem homens e homens, ministérios e ministérios. Nem todos são ruins, nem todos são imprestáveis, nem todos barganharam a sua fé, nem todos se corromperam. Ainda existem pessoas sérias, ainda existem pessoas que representam o reino de Deus na terra. Um culto como esse pode sim trazer uma transformação de vida e mudar o coração das pessoas. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que Deus mudará a sua história antes da noite terminar. E esta noite será tão profunda que quando você acordar amanhã pela manhã e olhar no espelho, não vai se conhecer mais, porque o Espírito do Senhor vai voltar a alegrar o seu coração por dentro. E a Bíblia diz que o coração alegre por dentro aformoseia o rosto aqui por fora. E se tem alguém que crê no que eu disse, dê mais um grito de glória a Deus para me empolgar. Ezequiel, o menino que sonhava em ser sacerdote, lutou para isso, nunca conseguiu ser o que queria. O menino que se espelhava nos heróis da sua fé, como a sua mãe e o seu pai, porque o pai era um sacerdote, e ouvia o pai todos os dias de manhã acordar e ir para o santuário trabalhar, dizer à mãe: o Senhor te guarde, e que o anjo do Senhor acampe ao redor dessa casa para nos proteger. No ápice da sua juventude, aos 17 anos, sofreu com uma tragédia. O problema é que a tragédia parece que só acontece na casa dos outros. O problema é que quando falamos sobre dor, quando falamos sobre desgraças, parece que só acontece na casa dos outros ou no programa de TV. Umas 5, 6 semanas atrás, um amigo me ligou de Brasília e disse: Marco, lembra daquela moça na casa de quem você almoçou aquela vez? Eu me lembro. Como ela está? Ele disse: nesse momento ela está sendo velada. E eu tomei um choque. Uma garota viva, de 15 anos, temente a Deus. E eu disse: o que aconteceu? Ela disse: ontem, enquanto a família estava voltando, não sei de onde, um caminhão na pista soltou um pedaço de um ferro da carroceria.
o ferro quicou no chão, entrou dentro do carro, passou entre as duas pessoas que estavam na frente, e a menina deitada no banco de trás, o ferro pegou a cabeça dela. Morte instantânea. E ele me ligou só para dizer: Marco, onde é que Deus estava? E o anjo do Senhor estava a hora que isso aconteceu. Eu disse para ele: o anjo do Senhor estava onde ele está sempre. Ele estava nesse momento onde ele estava no dia em que o meu filho morreu. Ele estava nesse momento no mesmo lugar onde estava Pedro quando foi crucificado de cabeça para baixo. Ele estava no lugar onde esteve o anjo do Senhor quando assistiu Marcos ser arrastado pelas ruas de Alexandria, esfolado vivo. Eu disse: o anjo permanece no mesmo lugar onde estavam aqueles irmãos que foram devorados pelos leões, ou foram mortos pelo comunismo, ou foram crucificados e queimados vivos pelo padre Torquemada na França. O anjo permanece no mesmo lugar onde estavam o anjo na época da noite de São Bartolomeu, quando 1 milhão de valdenses iluminaram a cidade de Paris, com seus corpos sendo amarrados a uma Bíblia, amarrados a uma estaca e queimados vivos. Não é porque temos uma vocação, não é porque temos uma chamada, que Deus nos livrará sempre. Tem coisas na vida que não tem explicação. E a Bíblia diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Talvez seja por isso que as pessoas de hoje, os mais velhos de cabelos brancos, quando sentam conosco, dizem assim: na nossa época era diferente, era mais vivo, era mais glória, era mais fogo, era mais revelação. Aí a ponto de dizer: porque há muitos pecados na igreja. Não, não é. É porque o tempo passou e a esperança demorada enfraqueceu o coração da igreja. Você lembra de Paulo quando ele ensina sobre o arrebatamento da igreja? Já parou para pensar exatamente na frase que ele está dizendo? Ele diz: e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo, diz Paulo sorrindo, ressuscitarão primeiro. E olha o que Paulo diz agora: e depois nós. O que é que ele diz? Depois? Ele não diz assim: depois vós. Ele não diz assim: depois os que vierem. Não, ele diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao céu. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo assim: Jesus vai voltar e eu vou estar aqui ainda. Não vai demorar muito. Por que é que você acha que o baixinho Paulo, atrás das prisões de Roma, um dia de joelho dobrado, agarra uma pena com um nanquim e começa a escrever assim: nada me separa do amor de Cristo. Nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nem o comprimento, nem o ter muito, nem o padecer necessidade. Paulo estava pregando para ele mesmo, porque às vezes é preciso a gente ir para frente do espelho e dizer assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará para socorrer a minha fé. Às vezes é preciso pregar a Bíblia velha, toda riscada, e lembrar da pregação do irmão de 1500 e bolinha. Às vezes precisamos ir no acervo de CDs ou discos e pegar um hino antigo do Osés de Paula, ou do Feliciano Amaral, ou da Denise Cerqueira, ou daqueles que já estão com Cristo no céu, só para a gente não perder o rumo. Isso me dá um aperto no peito. O que tem de irmãos nossos que desistiram da fé, porque não viram seus sonhos acontecerem, tiveram um choque na vida como teve Ezequiel. O menino que ouvia da boca do pai e da mãe: Deus guarda, Deus protege, você será um sumo sacerdote. Ezequiel, aos 17 anos, escuta a trombeta do alarido do rei Joaquim da Babilônia, que manda soldados sem escrúpulos, infanticidas, loucos, insanos, que entram pelas portas da cidade sagrada.
Não sei por qual das 12 portas entraram. Eu sei que cercaram Jerusalém e mataram suas crianças. E mataram as que estavam grávidas com as suas crianças dentro da sua barriga. E quando entraram no santuário, quebraram tudo que era puro e santo. E quando entraram na casa dos sacerdotes, pegaram o pai e a mãe de Ezequiel e mataram na frente dele. E o menino que sonhava em ser sacerdote é aprisionado e levado cativo para dentro de Babilônia. E uma vez em Babilônia, ele foi obrigado a ouvir durante 5 anos os amigos que cresceram com ele tirar casquinha nele, achovalhando a sua fé. Ouvir ele tentar cantar um hino e dizer assim: ô Ezequiel, cadê o Deus do seu pai? Cadê a promessa de libertação do Deus do seu pai? Você não ia ser um sacerdote? Não era isso que você dizia para nós na escola rabínica? Onde está o nosso Deus, Ezequiel? Você já leu os salmos escritos dentro do cativeiro? É para chorar. A Bíblia diz: e os babilônicos pediam para que cantássemos cânticos espirituais ao Senhor. E aí alguém que está em cativeiro escreve assim: como cantar um cântico de Jerusalém em uma terra estranha? Penduramos as nossas harpas no salgueiro e perdemos a inspiração para cantar. Durante 5 anos, Ezequiel serviu como escravo. E ele viu toda a sua geração se corromper contra Deus. Mas o menino tinha alicerce. Oh, glória. Oh, aleluia. Ele tinha alicerce. Ninguém arranca de você o que você aprendeu com seus velhos pais na fé. Eu posso viajar o mundo inteiro. Há 5 dias atrás eu estava pregando na Irlanda do Norte. E dentro da Irlanda do Norte, pregando para irmãos brasileiros, eslovenos e gente de todo tipo de língua. Eu dizia a eles: não me esqueço jamais da Vila Tatu. Arranquei sorrisos de alguns irlandeses. E eles quiseram saber o que era a Vila Tatu. E eu desenhei para eles a Vila Tatu. Eu disse: um lugar pobre, no meio do nada, perto de lugar nenhum. Numa igrejinha pequena, feita num boteco, um bar alugado. Uma piazinha de cozinha no fundo, alguns banquinhos caindo aos pedaços na frente. E eu, garoto, sentado entre eles, ouvindo o velho irmão Ovídio Ramos pregar. Com aquele seu barrigão imenso, barrigão assembleiano. Curva da prosperidade, nunca diminui. Com aquela mão gigante, parecendo uma raquete de tênis. Aquele óculos perneta no meio da cara. E quem ia falar para ele ficava bravo. A gravata pelo meio da barriga. E o irmão Vídeo lendo assim: leiamos na Bíblia, no livro de Êxodo. Quando estava muito inspirado, lá e o velho ouvia dizer assim: vamos ler hoje no livro da profeta Joana. E levantava alguém: irmão Vídeo, quem é Joana? Ele diz: ora, é aquela que o peixe engoliu. Eu disse aos irmãos na Irlanda: foi rindo e vendo esse homem, analfa de pai e beta de mãe, num culto, que Deus me deu essa chamada. Me lembro como se fosse hoje o velho Ovídio com os olhos vermelhos de chorar, dizendo: Deus me deu uma palavra. Abra a Bíblia comigo no livro do profeta Albuquerque. Se alguém achar, me fala. Então, meu irmão Vídeo não tem. Diz: tem sim, eu não sei ler, mas tem. E aí eu perguntou: o que o senhor quer dizer? Ele diz assim: é o profeta que disse assim. E aquilo entrou no meu coração para sempre. E eu tranquei, nunca mais deixei sair. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Não era Albuquerque, era Abacuque. Mas funcionou, falou o meu coração. Pode mudar os tempos, pode mudar o alicerce da igreja, pode mudar os pastores e o espírito que comanda a nossa música,
pode mudar as capas da Bíblia, mas a inspiração que você pegou de criança, ou desde o seu princípio, está aí dentro de você em algum lugar. Se você fechar os seus olhos nesse momento, como um computador muito bom, acesse os arquivos antigos, e você vai se reportar a uma igrejinha feita de pau a pique, onde os profetas tinham só 2 dentes, o zagueiro e o atacante. Mas quando levantavam a voz para falar, diziam, assim diz o Senhor. Nós temos alicerce. Eu quero que o diabo escute em alto e bom som. Nós temos alicerce. Pode vir o vento que vier, a gente pode até tombar. Passou o vento, olha o crente de pé de novo. Sabe por quê? Porque o alicerce que nós temos nos diz que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O mundo pode gritar nos 4 cantos, crise, crise, crise. Aí levanta o velho crente e diz, Cristo, Cristo, Cristo. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo. E se essa igreja está debaixo da glória, dá um grito para acordar a Guari inteira. Não sou eu quem digo isso, é Freud. Psicanalista Freud escreveu assim: o ser humano, ele é um retrato daquilo que ele ouviu, sentiu, de 0 a 7 anos de idade. O alicerce da estrutura humana está na sua infância. O que você viu, ouviu e sentiu de 0 a 7 anos foi a base da sustentação deste caráter que você carrega hoje. Se estivesse diante de um público humanista, ou se estivesse diante de uma faculdade ou de uma universidade, porque eu também dou palestras para jovens em universidade, eu falaria para vocês sobre a psicologia humana e seria capaz de traçar o perfil psicológico de cada um. Bastava olhar e ouvir você por 5 minutos, eu traço o seu perfil psicológico e não preciso ter nem dom de revelação para saber se você nasceu numa família estruturada ou não. Tem gente aqui, por exemplo, que teve a oportunidade na vida de nascer, crescer, sentado no colo da vovó, ouvindo histórias lúdicas, ouvindo as histórias escritas pelos irmãos Grimm, ouvindo histórias de Chapeuzinho Vermelho, 7 anões, de Lobo Mau, os 3 porquinhos, enfim. Quem teve a oportunidade de sentar no colo da vovó e comer um bolo de fubá feito por ela, criada em uma família aciada, limpa, estruturada, é uma coisa. Mas tem gente aqui que não teve essa graça. Tem gente que é como eu. Nasceu por acaso, na visão humana. É um lixo pela sociedade assim chamado. Não conheceu nenhum pai. Alguns têm a infelicidade de ser como eu. No meu RG, o nome do meu pai é 2 risquinhos assim. No mundo antigo, chamavam-me de bastardo. Uma coisa é você sentar perto de uma pessoa estruturada, outra coisa é sentar perto de uma pessoa que veio do limbo do inferno. São pessoas diferentes. E a igreja precisa aprender isso, para tratar as pessoas diferentes. Nem todos são iguais. O que para um é fácil suportar e aguentar, para o outro é um caos. É por isso que Cristo nunca aceitou na igreja os fariseus. Porque os fariseus vinham de família rica. Vindo de família rica, eles tinham estrutura religiosa. Sendo de estrutura religiosa, eles sempre fizeram tudo que a lei mandava. E por isso a mente deles era tranquila. Diferente dos outros que vinham do lixo, da escória da sociedade. Por que você acha que Jesus sempre que estava no mundo ficava sempre do lado do mais fraco? Por que Jesus ficava do lado de uma prostituta que está para ser apedrejada e não do lado de centenas de pessoas com uma pedra para jogar em cima dela? Porque ele sabia de uma coisa que muitos de nós não sabemos: o alicerce, o fundamento da nossa história, da nossa vida. Com essas palavras eu venho hoje aqui tentar tirar um peso da sua consciência e dizer a você que, por pior que tenha sido o seu pecado, ainda existe poder no sangue de Jesus para perdoar. E dizer a você que é um santarrão de meia pataca: tome cuidado.
Para você que acha e se julga mais santo do que o próprio Cristo, tome cuidado. Para você que julga as pessoas pelo tamanho do cabelo, da saia, pela cor do rosto, tome cuidado. Porque essa igreja não é sua. Essa igreja tem dono. E o dono dessa igreja traz a duplicata do pagamento da compra dela na palma das mãos. São 2 cicatrizes feitas por um prego no alto da cruz. Se de 0 a 7 anos eu mudaria o seu caráter aqui como ser humano, na visão humana, antropológica, me deixe traçar o seu perfil psicológico, espiritual. Você é um cristão baseado no que você viu, ouviu e sentiu de 0 a 7 anos de fé. Pergunte por quê? Não ouvi direito? Simples. Porque você é o único ser humano desse mundo que nasceu 2 vezes. É mais fácil pregar para o ímpio do que pregar para um crente. Porque o ímpio nasceu uma vez só. E ele não entendendo as coisas espirituais, você vai ter paciência de explicar. Difícil é pregar para esse que está do seu lado, que nasceu 2 vezes. E eu estou falando aqui, aleluia, ele está entendendo glória a Deus. E eu estou falando que de céu ele está entendendo mel. Difícil é tentar ensinar para esse irmão que está do seu lado que ele não é dono do nariz dele e essa igreja aqui tem outro dono, como é Jesus Cristo de Nazaré. Difícil é falar para essa pessoa que está do seu lado, que te julga por tudo que está por fora. Esquece que Jesus olha por tudo que está por dentro. E quando ele olha por tudo que está por dentro, o que está por dentro prevalece. Alguém pode olhar para aqui e não ver nada. Eu olho para cá e vejo um monte de pastores que ainda não foram consagrados. Eu olho para cá e vejo um monte de cantores que ainda não gravaram um CD. Eu olho para cima daquela galeria e vejo um monte de homens e mulheres que se darão tão bem na vida, mas tão bem, que daqui a alguns dias os seus inimigos vão ter que se curvar diante de você, porque vão dizer, Deus é na vida dele. Aí pela galeria fora, ou lá no meio da rua, sentado pelo telão, tem um grupo de homens e mulheres me ouvindo, que se soubesse onde é que Jesus vai colocar eles daqui uns meses, não estariam sentados agora, estariam saltando e gritando na presença de Deus, porque há um mover do Espírito Santo sobre esta igreja nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa, o sonho de Deus é maior do que o teu. Não, eu vou repetir de novo para ver se você entende. Eu disse que o sonho de Deus é maior do que o seu. Não estou satisfeito, levante a mão direita para cima por gentileza. Tem gente que nem para levantar a mão presta, raça ruim. Coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado com carinho e respeito. Agarre ele, por favor, chacoalhe ele até ele ficar irritado, irrita ele. Vai lá, faz isso aí fora, faz isso aqui na tribuna se der certo. Chacoalhou seu irmão, diga para ele, Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. Te fez esperar até agora para te testar, para ver se você merece ouvir. Pergunte a mim, ouvir o que, pastor? Ouvir que o sonho dele é maior do que o seu. E é por isso que você paga o preço que paga. Mas o milagre vai chegar. Isso, dança, sapateia, levanta, bate palma, grita, profetiza. Isso aqui é uma Assembleia de Deus ainda. Eu nasci no meio do fogo, fui criado debaixo do fogo, fui sapecado pelo Espírito Santo, tomei um banho no azeite do Espírito. Eu não me escandalizo com a glória de Deus. Eu quero ver você entrar também, vai lá. Eu disse que tem coisas na vida que eu não negocio. Tem algum pentecostal aqui? Tem algum pentecostal aí? Então reage, pelo amor de Deus. Hoje estão dizendo que é o grito do carnaval. No grito do carnaval as pessoas vão gritar, pular, vão fazer uma cara melhor do que essa do seu irmão aí. Eu quero desafiar você a gritar mais alto do que eles. Porque o grito deles é para Satanás, o nosso é para o Senhor Jesus de Nazaré. O grito deles é para um Deus morto, o nosso é para um Deus que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou, está sentado no céu à direita do Pai, e está ouvindo o grito dos crentes de Araguari. Reage, cristão, dá um grito de glória aí. Ei,
Não tente jamais entender a mente de Deus. Deus não trabalha com formas. Quem trabalha com formas somos nós, que queremos que tudo seja igual. Deus trabalha com formas. Eu vou repetir para ver se você entende nessa cabeçona aí. Deus não tem forma, Deus tem formas. Alguém olhando Ezequiel carregando água e barro na beira do rio Quebar por 5 anos, podem ter olhado para ele e dito assim: coitado desse garoto, passou a infância inteira estudando a Torá bíblica. Ele decorou o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Sinfonias, e aí vai. Pode ter dito, ele decorou as 613 leis que o judeu coloca sobre a cabeça com talite. Alguém sabe o que é talite aqui? É uma capa que todo sacerdote ou todo judeu religioso coloca para orar. E aqui embaixo tem um monte de fios amarrados com nozinhos. Tem um texto na nossa Bíblia que traduzido errado como foi, a interpretação errada como foi, deu nome a muitas meninas da igreja. Quando Jesus olha para aquela menina e diz: Talita cumi, ou seja, menina, levanta e anda. Alguém traduz Talita cumi por levanta e anda, mas não é isso. No original Jesus está dizendo: menina, pelo poder do talite, eu te digo, levanta e anda. Porque nenhum judeu religioso temente a Deus que desprezava orava por alguém sem ter aquilo sobre a cabeça. Talite. Pois bem, tem coisas na nossa fé que não podem jamais ser negociadas. Porque o sonho de Deus é maior e melhor do que o nosso. Pode passar tudo na vida, menos o nosso alicerce. 5 anos carregando água e barro na beira daquele rio foi insuficiente para Deus olhar para ele e dizer assim: merece. Imagina os anjos perguntando: merece o que, Senhor? Merece mais do que ele sonhava ter. Qual era o sonho dele? Ser um sacerdote. Diga para o seu irmão, era ser um sacerdote. E o que significava ser um sacerdote? Era passar a vida inteira ouvindo as lamúrias, os pecados, os erros do povo, e vir na presença de Deus e dizer: Senhor, perdoa o povo, porque o povo é assim assado. Mas como Deus viu a fidelidade dele, Deus tinha um outro sonho para ele. Deus queria uma profissão inversa. A profissão de Ezequiel, com a qual ele sonhava, era ouvir o povo e falar com Deus. Deus queria dar a Ezequiel uma função que faria ele ouvir Deus e falar com o povo. Não entendeu? Deu um nó aí? As irmãs com cabelo louro, em nome de Jesus, pensa com a raiz agora. Esquece aquele tempero de química misturado com água oxigenada, que só o sangue do cordeiro. Vamos lá, usa o tique e o teco, os 2 neurônios que sobraram aí dentro. Pensa comigo. Ezequiel sonhava em ser um sacerdote, ouvir o povo e falar com quem? E o sonho de Deus, diga para o seu irmão, era maior. Digo, o sonho de Deus é que Ezequiel ouvisse Deus e falasse com quem? O sonho de Ezequiel era ouvir o povo e falar com Deus. O sonho de Deus é que ele ouvisse Deus e falasse com o povo. O sonho de Ezequiel era ser um sacerdote. O sonho de Deus é que ele fosse um profeta. Me arrepiou o corpo inteirinho aqui agora. É o Espírito Santo dizendo assim: é hoje que eu uso alguém aqui. Eu não estou pregando para gente comum aqui, eu estou pregando para homens e mulheres que quando me vem pregar aqui, o coração sacode no peito, a boca fica seca de vontade de falar com essa fluência. O coração sacode dizendo assim: Senhor, será que um dia eu vou ser como ele? Deus manda dizer que você nunca será como eu. Você será melhor do que eu. Porque o sonho de Deus é maior do que aquele que você pensa. Por favor, dê a Deus o direito de sonhar também.
Só que se segure, porque se o sonho que você tinha já era grande e custava caro, imagine o sonho que Deus tem para você. Ai, meu Deus, aqui está o problema. Por não ter aguentado o tranco, você caiu. Talvez não em pecado, como diz a igreja, mas caiu por dentro. E não tem nada pior do que você vir para a igreja com a sua casca, vestido de crente, com capa de ovelha, com cara de evangélico, e por dentro guardar tristezas e rancores, mágoas e angústias, e o pior, frustração. Senhor, transforma essa igreja agora num centro cirúrgico. E envia a junta médica para cá, Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Chega. Chega de ser isso aí. Chega de ser o que as pessoas querem que você seja. Não vale a pena você andar por essa terra com um espírito de piolho, andando pela cabeça dos outros. Não faz sentido você sentar numa reunião como essa e vir para a igreja como se estivesse indo a um teatro. Isto aqui não é um picadeiro, senhoras e senhores. Isso aqui ainda é o Santo dos Santos. Desse lugar procede a vida e a morte para aqueles que estão ouvindo e sentindo. E hoje você está ouvindo um profeta de vida. Quem manda recado de morte é Jezabel. Eu trago para você um recado de vida. Deus manda dizer: aquele que está morto, se crer em mim, ainda hoje ressuscitará. Não vale a pena. Não vale a pena arrastar esse corpo para cá. Não vale a pena sentar nessa igreja contra a sua vontade, guardando tudo aquilo que você ensinou, ou tudo aquilo que te ensinaram, fazendo tudo aquilo que te mandaram, executando tudo aquilo que você julgou ser verdade, e carregar aí no lugar do coração uma pedra. Não vale a pena terminar os dias desse jeito. Você está sentado do lado de alguém que um dia fumegou, que nas vigílias recebia o Espírito Santo, falava em línguas enquanto o outro interpretava. Tem meninas aqui e outras aí que cresceram deitadas debaixo dos bancos da igreja, que tiveram experiências de arrebatamento de sentidos. Você está sentado do lado de um homem que era para ser o maior pregador desse país. O que aconteceu com eles, pastor? No meio do teste não deram conta. Eu encontro gente assim todo dia. Às vezes eu estou na minha casa, raramente. Quando eu chego, chega sempre um amigo da minha infância. Às vezes eu vejo aquele meu amigo com as mãos, as unhas cheias de graxa, o rosto marcado pelo tempo. E ele olha para mim e chora. Assim, o que aconteceu comigo? Que a gente tinha a mesma chamada. A gente tinha o mesmo sentido na vida. Porque eu parei e você foi. Eu disse a ele, porque eu tive uma coisa que você não teve. Coragem. Coragem para tudo. Para apanhar e aguentar o tranco. Coragem para errar e reconhecer o erro. Coragem para ter sido pisado, humilhado, retalhado e mesmo assim se levantado, cheio de cicatrizes. O que não custa nada, não vale nada, senhoras e senhores. Eu estou em Araguari, terra de muitos profetas.
Eu conheci homens pelo mundo que saíram dessa terra. Que me digam os mais velhos daqui. Da época em que Deus falava deliberadamente, diz: vou fazer dessa cidade um manto de mistério e vou levar profetas daqui para o mundo. E a cidade de Araguari está ficando cheio da sua glória nessa noite. Deus está te despertando para a fé. Deus está fazendo um teste com você, Ezequiel. Aguenta! E não entrega os pontos. Deixa falar o que quiserem. Olhe para a sua vida de miséria. Veja que você perdeu. Contabilize, mas não perca a fé. Você está preso, mas você não é presidiário. Você está no vale, mas não é morador do vale. Sua família está passando por um problema, mas sua família não é problemática. Eu profetizo que tudo que está acontecendo de ruim é um estado passageiro. Já já vai passar. O que você é não muda nunca. Você é um profeta escolhido por Deus. Então reage! Meu Deus, onde houver um homem e uma mulher com uma vocação profética aqui, meu Pai, quer seja aqui no púlpito, aqui à minha esquerda, direita, na frente, na galeria ou lá pelo telão, pega ele nessa hora, meu Deus, enche ele da sua presença, Senhor. Isso, deixa ficar escandalizado aquele que já morreu na fé. Aquele que é vivo, deixa Deus te pegar. Eu vou profetizar sobre a igreja de Araguari agora, que as câmeras registrem para ficar marcado para a posteridade. Depois desta noite virá um vento de glória sobre essa cidade. Deus está me dizendo que Araguari não é, nunca foi e jamais será uma cidade comum. Habita sobre essa igreja e sobre a sua vida, anjo da igreja, um espírito de avivamento. Queira Satanás ou não, essa igreja vai marcar um tempo no estado das Minas Gerais. E se eu fosse você, pegava carona nessa glória que está descendo aí. Reage! Vai, profeta. Sente um minutinho, por favor. Eu prometo não me delongar muito mais, mas ouça-me. Depois de ver o que Ezequiel viu, depois de sofrer o que ele sofreu, eu vejo um menino órfão de pai e mãe, escravizado, 5 anos sendo humilhado, mas um belo dia Deus vem visitar ele direto do céu. E a melhor parte é essa: Deus vem visitar ele dentro do cativeiro. Tem gente esperando sair do cativeiro para ver a glória de Deus. Deus manda dizer que ele vai mostrar a glória dele. É dentro do cativeiro. É dentro do cativeiro, Keniel. Ele está com a água num balde e o barro na outra e uma cana nos ombros. 5 anos. Ele se levanta de manhãzinha, quando ele coloca aquilo no ombro como uma canga, ele levanta e sacode para olhar para cima, para andar quilômetros a fio. Quando ele olha para cima, tem uma roda de fogo no céu girando.
Ele limpa os olhos, ele olha de novo, agora não tem uma roda, tem duas. É uma dentro da outra, uma gira para cá e a outra gira para lá. Ele limpa os olhos, quando ele olha já não tem mais duas rodas, só tem homens em cima da roda. E os homens têm 4 rostos cada um. Na linguagem da Bíblia ele não vê homens, ele vê anjos, querubins. Quem ele vê? Não ouvi direito? Acotovela o seu irmão, diga: você sabe quando é que os querubins descem? Querubim só desce quando Deus quer fazer uma visita a alguém. Querubim só desce abrindo alas para que Deus desça. À luz da Bíblia, os querubins sustentam o trono de Deus nos seus ombros. Leia o Salmo 18 em casa, você vai ver Davi dizendo: quando a minha alma foi ao inferno e o meu corpo desceu ao sepulcro, eu olhei para o céu e lá vem Deus voando nas asas do vento, sentado sobre os querubins. Debaixo dos seus pés saem fogo e da sua narina vapor de fumaça. Oh, glória! Os querubins só descem quando Deus quer descer. Está preparado para receber uma visitação de Deus na sua casa essa semana? Eu estou perguntando se você está preparado para receber uma visitação de Deus aqui dentro hoje. Eu não sei se você, como esses crentes que ficam dizendo: Senhor, manda Gabriel, manda Miguel. Irmãos, eu sou apressado. Senhor, Miguel e Gabriel são muito bons, quero conhecer eles no céu. Mas se der para o Senhor descer aqui, o Senhor mesmo é melhor. Eu prefiro o dono do mundo do que aqueles que trabalham para o dono do mundo. E eu profetizo que, queira o diabo ou não, Deus vai fazer uma visita na sua casa. Ele não é Papai Noel, ele não vai descer pela chaminé, ele vai entrar pela porta da sua casa. E quando ele entrar, todo mal vai sair. Eu profetizo que antes do dia 31 de dezembro de 2009, você e sua família vão se sentar ao redor de uma mesa e você vai gritar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pega essa palavra, crente, vive. Ei, olha aqui para mim. O sonho de Ezequiel era ser um sacerdote. E se Deus o abençoasse, ele chegasse a sumo sacerdote, quando ele tivesse 45 anos, ele ia ter uma chance única. Pergunte qual? Só responde se todo mundo perguntar. Só se perguntar mais alto. Aos 45 anos, como sacerdote, ele poderia muito bem chegar a sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele poderia então entrar atrás do véu do templo. E atrás do véu do templo ele contemplaria a arca da aliança, feita de madeira de acácia, pintada de ouro por dentro e por fora, e sobre ela uma tampa de ouro maciço chamada propiciatório. E em cima do propiciatório 2 querubins de ouro. Só um homem no mundo experimentava isso: o sumo sacerdote. Ezequiel, quando criança, ouviu histórias do pai, do avô e do bisavô. Eu não sei se ele conheceu o tataravô, senão ele ouviria do tataravô. E se traçássemos a linha da árvore genealógica dele, chegaríamos em Arão, porque Ezequiel era um levita. Me arrepiou tudo de novo. Diga o seu irmão: Ezequiel era um levita. Diga: igualzinho a mim. Quem é levita aqui? Deixa eu ver. Dá uma olhadinha de canto de olho para a esquerda e para a direita. Vê se esse irmão é levita de verdade. Que desgraça de levita mudo é esse? Que demônio de levita parado, parecendo uma estátua de museu é esse? Levita que se preza: ou ele canta, ou ele toca, ou ele adora, ou ele entra no santuário para ver a glória de Deus. Cadê os levitas dessa casa? Cadê os levitas de Araguari? Reage, levita!
Um homem apenas no mundo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, com as mãos manchadas de um sangue de um cordeiro limpo e imaculado, atrás do véu do templo, ele passava o sangue nas 4 pontas do propiciatório, se afastava a distância de 1 metro. Os querubins, com as suas asas postas umas sobre as outras, e o sumo sacerdote com as 2 mãos erguidas, de olhos fechados. A diferença do sacerdote para o sumo sacerdote era a roupa. Olhe para mim. O sacerdote usava só uma estola sacerdotal branca, porque ele entrava só até o lugar santo. Mas para entrar no Santo dos Santos, tinha que ter uma estola sacerdotal branca, uma capa colorida com romãs e campainhas nas pontas, um peitoril de couro com 12 pedras preciosas, ombreiras, 6 pedras preciosas na ombreira de cá, 6 pedras aqui. Não bastava estar com o kippá naquele dia, tinha que estar com a mitra, aquele chapéu grande escrito santidade ao Senhor. O dia que eu descobri para que era tudo isso, pastor, eu fiquei 2 dias chorando. Eu pensava que era só uma roupa de gala, e não era, era uma proteção. Era uma... Pergunte para quê? A visita que o sumo sacerdote recebia lá dentro era muito quente. Quando ele aspergia o sangue nas 4 pontas, ele fechava os olhos a distância de 1 metro da arca. Ele só ouvia um barulho. Deus saía de cima da nuvem e vinha no meio das asas dos querubins, que tinham cerca de 67 centímetros, pouco mais de meio metro. As asas postas viravam um trono. Viravam o que? E Deus sentava em cima das asas. Sentado em cima das asas, a figura divina olhava para o sacerdote. Hebreus 12 diz: Deus é um fogo consumidor. O sacerdote não podia abrir os olhos, se abrisse ficava seco. O peitoril com as pedras preciosas ajudavam a refletir a glória e a luz e o calor, porque senão aquilo entraria e derreteria o corpo dele inteiro. Deus sentava nas asas dos querubins, olhava o sacerdote para ver se não havia nele nenhuma impureza. Depois que Deus olhava ele, Deus virava para a esquerda, na ponta da frente, fazia assim. Deus virava para a outra ponta e fazia assim. Ele virava para trás para sentir o cheiro da ponta de cá. E virava para cá. Quando o cheiro do sacrifício era perfeito, a voz de Deus trovejava lá dentro e só o sumo sacerdote ouvia. E Deus dizia: diga ao meu povo que haverá um ano de paz. Haverá um ano de liberdade. Haverá um ano de multiplicação. Haverá um ano de prosperidade sobre a terra. Quando Deus terminava, a glória dele, do jeito que descia, subia. E como por encanto, o sumo sacerdote parava de sentir o calor e a luz e ousava abrir os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele ainda sentiu o cheiro da glória de Deus lá dentro. Vou te dar uma revelação agora que você nunca ouviu na vida, talvez. Quem já estudou sobre isso, lembra que o sumo sacerdote entrava atrás do véu do templo amarrado por uma corda. Quem já leu sobre isso? Amarrava aquela corda nele. Quantas vezes eu não vi meus professores de escola dominical dizerem: é porque caso ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar, então puxavam ele. Isso não é verdade. Porque antes de ser um templo, no meio do tabernáculo, era montado e desmontado. Alguém tinha que entrar lá dentro para montar. E saía quando desmontava. O dia que eu descobri para que era essa corda, eu dei muita risada. Depois que Deus saía, o sumo sacerdote abriu o olho e começava a lembrar o que aconteceu. Eu, ser humano, o único do mundo,
recebi Deus pessoalmente. Eu senti o calor dele. Eu senti a glória dele. Eu ouvi a voz dele.